Eu sou ator. Meu trabalho é interpretar, representar e apresentar personagens. E também a mim mesmo. Me ponho aqui diante de vocês, mediado por esta câmera, o seu computador, ou celular aí do outro lado, enfim. Isto é teatro? Não. Eu me pergunto enquanto falo, o que vocês vão fazer com o que eu digo aqui? Vão propagar ou esquecer? Eu não gostaria de falar palavras ao vento, ou que fossem corrompidas por alguma intenção escusa. Mas sobre isso, parece eu tenho pouco ou nenhum controle. Este personagem é o Joaquim. Eu tenho trabalhado escrevendo livros e artigos para jornais e revistas, e sempre fui engajado contra esse estado de coisas que aí está. O fascismo, o autoritarismo, a opressão e o capitalismo selvagem. Eu tenho sido engajado nessa luta, é verdade, mas agora a minha filha e a minha companheira tiveram que atravessar a fronteira. E em breve serei eu, talvez. Eu não sei até que ponto minha coragem vai me permitir continuar aqui. Está cada vez mais difícil publicar o que eu escrevo. Os jornais se recusam, as editoras nem se falam. Meus livros não vendem mais. Vocês me olhem e veem um homem desnorteado, cujas forças estão... Eu estou fraquejando. Eu estou com medo. Talvez eu tenha escolhido mal as pessoas para quem eu falei as minhas verdades. Eu fui ingênuo. Eu fui ingênuo. Eu confiei nas pessoas erradas. O que eu escrevo é público. E uma coisa eu aprendi: para se dizer a verdade, não basta ter coragem, inteligência ou até mesmo astúcia. É preciso ter malícia. Entenda-se aqui que ter malícia é ter discernimento, sagacidade para dizer a verdade àqueles que poderão tornar esta verdade útil, eficaz, enfim, uma arma na luta contra a maldade e a opressão. Talvez malícia faça oposição à ingenuidade. Quando foi que eu perdi a minha ingenuidade? Quando eu percebi que era explorado, expropriado dos meus direitos. Quando eu percebi que sou eu que produzo a riqueza e, no entanto, ganho os mais baixos salários. Quando eu percebi que não sou dono do que produzo, nem dos meus ganhos, nem da minha vida. Neste momento, o meu dilema de dizer ou não dizer a verdade está diretamente relacionado à minha sobrevivência, de correr risco de desaparecer numa estatística qualquer, ou de conhecer a mão pesada dos meus opressores, ou de que tudo aquilo que eu tenho dito não tenha nenhuma repercussão e seja esquecido na profusão de coisas inúteis que temos colecionado nos porões da conveniência e da alienação. De que adianta a minha malícia se isso me aterroriza? Um certo número de escritores, aparentemente compromissados, despreocupa-se do destino de seus textos, após lançá-lo nos mercados das opiniões. Querem crer que a sua missão termina aí, passada ao intermediário, cliente ou editor, que se encarrega de transmitir aos outros a obra acabada segundo
a conveniência do mercado. Ora, não se pode escrever a verdade e basta. É absolutamente necessário escrevê-la a alguém que possa tirar proveito dela. A verdade deve ser pensada por quem a diz e por quem a ouve. Devemos não só nos dirigir às pessoas que têm uma certa opinião, mas também aos que ainda não a têm e deviam tê-la ditada pela sua própria consciência, situação e circunstância. Mas se dizemos devemos, logo somos acusados de autoritários e panfletários. Para quem escreve, é importante saber encontrar o tom da verdade. Um acento suave, lamentoso de quem é incapaz de fazer mal a uma mosca não serve. Não. Aqueles que, estando na miséria, ouvem tais lamúrias, sentem-se ainda mais miseráveis. Em nada os anima a cantilena dos que, não sendo seus inimigos, não são certamente seus companheiros de luta. A verdade é guerreira, não combate só a mentira, combate também os mentirosos que a propagam. Eles falam o que querem impunemente, perderam literalmente a vergonha e qualquer senso de moralidade. E há muitos que não se importam. E nós, talvez, não temos a malícia necessária para compreender que estamos sendo massacrados e que a nossa relutância poderá ser a nossa ruína. Primeiro, levaram os negros. Mas eu não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários. Mas eu também não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu também não me importei. Por que me importaria? Eu não sou um miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. E agora estão me levando. Quem se importará comigo? Bertolt Brecht. Boa noite. Estamos no ar com mais um programa Lives #Cultura na UFG. Uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com o apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. É uma produção Calasvaca Produções Artísticas. Hoje, estamos recebendo aqui na nossa live o ator e preparador de elenco Caco Rodrigues. Preste atenção. Eita, só. É hoje que nós vamos comer feito padre. Milton, dá uma olhada nos quartos aí pra ver onde elas estão. Tião.
De certo, elas ouviram a gente chegar e fugiram tudo. Elas devem de ter um caseiro. Foi esse danado que matou o Otoniel e os outros primos. Seja lá quem for, nós vamos vingar nossos primos. Ainda tomei cabreiro com esse povo. Depois de comer, nós vamos achar o corpo dos primos pra enterrar com dignidade. Depois que a gente se apossar dessa fazenda, vamos caçar o desgraçado que matou o Toniel Campanaro. Tô só esperando os grilos pra cagar no papel novo da escritura que eu mandei fazer. Pra não ter problema. Mas o que eu queria mesmo era terminar o serviço com o Toniel começando naquela dona Boazuda. Para acabar com essas pragas danadas, isso é o melhor pesticida. Muito bom. Caco Rodrigues, muito bem. Uma cena de um dos seus filmes que daqui a pouquinho ele vai estar falando para a gente. Caco é graduando em Cinema e Audiovisual pela Universidade Estadual de Goiás, UEG, ator e preparador de elenco, estudou na Casa das Artes de Laranjeiras e Companhia de Teatro Contemporânea. Participou do curso O Método em 3 meses no estúdio Fátima Toledo. Como ator, participou de peças teatrais, curtas e longas metragens e preparou elenco de curtas metragens. Em Goiânia, fundou o espaço Ateliê do Ator, onde ministra workshops de interpretação para cinema desde 2015. É ainda sócio do canal do YouTube Entre Brisas. Obrigado, Caco, por ter aceito o nosso convite para participar dessa live. É um prazer. Obrigado, Júlio. É um prazer, é um caminho também demais, assim, estar aqui com você. Você é um profissional que eu admiro demais. Não basta ver a sua performance aí inicial, assim, eu vi e me emocionei, assim, tipo, realmente queria até dar os parabéns aqui. A gente não consegue ver o público respondendo. Ficam as pausas aqui representando esse trabalho bonito que você está fazendo. Quero agradecer também a professora Flávia, UFG, o Centro Cultural UFG. Quero agradecer o João, o Fernando, a Joana, sua fiel escudeira aí, ajudando a gente, todo mundo, e o público também, os que já estão aqui com a gente agora. E também os que ainda vão assistir
essa live, esse experimento. Fala um pouquinho pra gente, Caco, da cena que nós acabamos de ver aí. Ela é cena de qual filme mesmo que você participou? Essa cena é do filme Um Conto de Réis. Quem escreveu e dirigiu ele foi o Danilo Kamenak, em parceria não, ele é dono da Can Filmes, né? A produtora Can Filmes que lançou esse filme, e é a história sobre uma família do interior do Goiás que sofre um ataque de grileiros, né? Os grileiros, eles vão lá para tentar tomar a terra dessa família, só que eles acabam sofrendo um ataque, na verdade. A mãe e as filhas ali, elas envenenam a comida, e na hora que eles estão passando mal, elas chegam e matam eles, assim. É um tema bem sobre propício, isso. né, tenha muito a ver com esse autor aqui que a gente está falando, né? Total. Nós estamos vivendo, assim, um tempo muito estranho, né, nesse momento. Uma crise sanitária mundial, né, nos tem feito repensar a vida humana em todos os sentidos, tendo como palavra de ordem a reinvenção, né? Nós estamos reinventando, inclusive a normalidade. Falamos em um novo normal, ou reinventar a arte, e o teatro, né, o cinema, também não fica fora dessa reinventiva pandêmica, que poderia bem ser um nome de um experimento teatral online, ou de uma companhia, sei lá. De toda forma, as fronteiras entre teatro, cinema, televisão e internet estão borradas, né? Não se pode dizer onde termina um e começa o outro. E para isso nós inventamos as lives, né? Talvez querendo dizer que nós do teatro continuamos vivos. Mas o que é exatamente isso que nós estamos fazendo? Aqui, nas nossas lives, né, para se dizer a verdade, o que nós temos feito é refletir um pouco sobre isso que está acontecendo, nos apropriando de um cara, né? Bertolt Brecht, que colocou na sua época a arte teatral em questão, pensando uma função social evidente, explícita e revolucionária. Hoje, agora, não tem muita gente falando que a arte tem ocupado um lugar fundamental no enfrentamento dessa situação de crise, criando novas narrativas, exigindo uma nova dramaturgia, outras possibilidades de encenação e, é claro, novas abordagens para o trabalho de direção. E, afinal, em que direção nós estamos indo? Estas são as provocações aí da nossa live de hoje, né? Meu caro Caco Rodrigues, você como ator e preparador de elenco, assim, como é que você tem refletido e agido aí quanto às exigências que essa situação que nós estamos vivendo tem provocado no trabalho de atrizes e atores? O que você poderia dizer? Antes de tudo, é muito louco ver, né, esse momento que a gente está, o quão necessário está a arte, né, o quão necessário é ter acesso à arte agora e produzir arte, e o quanto ela está sendo desprezada, né? Isso é realmente muito bizarro, assim, fora esse novo normal que você comentou aí. Mas sobre o momento e como eu estou vendo, além das coisas problemáticas, né, pensando no lado positivo, eu acho genial a forma como os artistas eles tentando, né, como cada artista está criando ao seu modo e com o que pode. Vários amigos estão criando muitas coisas. Eu vi recentemente, acho que há um mês atrás, um campeonato de improviso online, e era uma coisa que eu nunca imaginava ver, assim, porque tem toda uma dinâmica que é muito interessante. Amigos daqui de Goiânia produzindo também coisas que, como você disse também, a gente não sabe direito o que é, sabe se é um teatro, uma série,
no cinema, não sabe direito o que é, mas que estão produzindo, está fazendo um trabalho, um projeto bem legal. Nossa, esqueci o nome agora. Enfim, vários artistas se reinventando nesse momento que é muito importante a gente. A forma como me afetou foi muito pesada inicialmente, principalmente pensando na parte de preparação de elenco e a parte de workshops, porque o meu estilo de trabalho é muito prático. Então, eu realmente não imaginava, quando começou essa situação de pandemia e quarentena, eu não imaginava como que eu poderia fazer para, enfim, continuar o trabalho de alguma forma. E vem a surpresa, né? Acho que quando precisa, você realmente faz e se reinventa. E deu para fazer, né? Eu estou ministrando aula tranquilamente online e fazendo bastante coisas práticas também, teóricas, com certeza, mas bastante coisas práticas, coisa que eu não achei que fosse possível. Exercícios práticos online, assim, pensando que a minha oficina, o meu tipo de trabalho é sempre muito prático. Então, é muito bom, assim, como que a arte, né, como que esse trabalho, ele realmente se reinventa. Isso eu acho genial. Carol Schmidt e a Camila, trabalho muito bom também delas. Esse próprio experimento seu aqui é uma coisa que para mim é genial também, isso que a gente está fazendo. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para você, Júlio. Pensando nesse experimento teatral fazendo agora, né, experimento teatral em live, para se dizer a verdade, ela é inspirada na obra do Brecht, né? E eu queria saber para você como que você coloca ele, assim, dramaturgo, diretor, o encenador, como que você enxerga isso? Então, assim, quando a gente escolheu o tema, né, da live, que é dramaturgia, direção e encenação, né, foi muito pensando no que isso significa dentro aí do teatro, né, apesar de que existe também isso no cinema, na televisão. Porque o dramaturgo é aquele que cuida da escrita, né, da escrita textual mesmo, né, seja roteiro, o texto da peça e tal, e a dramaturgia, né, é que cuida disso e muitas vezes trabalha adaptando, readaptando, refazendo, recriando esse texto. O diretor é quase que fundamentalmente a ideia mais assim corriqueira, mais geral, é aquele que trabalha com os atores na construção das personagens e tal, né? Então, se assemelha muito com o trabalho que você faz, que é ser preparador de elenco, né? Que é colaborar e auxiliar e provocar o ator para que ele construa a sua personagem. E o encenador é justamente aquele que cuida dos elementos cênicos, né? Aquele que cuida das marcações, mas também de orientar cenografias e figurinos. E, na verdade, o Brecht foi tudo isso, porque como ele traz um teatro original, uma ideia original, né? Ele traz alguns influências mesmo do próprio Stanislavski, né? Influência não significa que você siga aquilo que a pessoa está fazendo. Ele estudou Stanislavski, inclusive, para propor coisas que parecem ser completamente contrárias ao que o Stanislavski propunha, mas não são necessariamente. E outros caras, como Meyerhold, que estava fazendo um teatro ali mais expressionista e coisas assim. E aí, o Bertolt Brecht acaba fazendo uma série de experimentações, né, ali no teatro, né, e, por isso, ele escreveu, né, uma infinidade de peças, um dramaturgo,
ele teve que trabalhar muito com os atores, para que os atores chegassem a esse ponto de representar, de interpretar da forma como ele estava buscando essa estética, né, do distanciamento e tudo mais, então ele é o diretor, e ele recria a cena, né, recoloca a cena, então, portanto, ele é também um grande encenador, né? Tem até um livro que fala sobre ele, que chama Diálogos da Encenação, que mostra bastante isso, né, que eu estou falando, dessas três figuras que estão aí. Assim, e falando, né, como diretor, assim, como preparador de atores e atrizes, como é que você se relaciona com a direção aí, seja de um espetáculo, de um filme ou de um vídeo, assim, como é que você trabalha com a direção, com o encenador? Como é que você faz isso? Como preparador de elenco, é aquela história, né? Eu vejo muito como uma ponte. É quase como se fosse uma semidireção. É uma ponte, a direção e o elenco sempre, né? Para intermediar e, enfim, e tentar fazer todo mundo ficar ali no equilíbrio, né? Todo mundo no mesmo universo ali. E eu vejo a função do preparador, no caso a minha função principal é essa, assim. Acontece uma espécie de semi-direção ali, porque querendo ou não, já a própria conversa inicial com o diretor demanda isso, né? Manda que eu chegue no elenco e já conduza de alguma forma, mas eu não vejo também como uma direção completa, porque é um início, né? É um processo, é um degrau para depois dali entregar o elenco para o diretor e o elenco afinar e direcionar mais especificamente para o projeto dele, né? Eu vejo muito nesse sentido a minha função como preparador, sabe, Júlio? E aí, eu queria... pode falar. Não. Eu queria, por exemplo, saber de você... Eu queria saber de você. Você também é preparador de elenco. A gente se conheceu desse jeito, você preparando o Atrás da Sombra, né? Muito bom. Então, filme do Thiaguinho. E... Enfim, você como preparador de elenco e principalmente assim mais afinado com a linguagem do Brecht, né? Como que você se relaciona? Como que você vê o Brecht e o cinema? Porque as minhas referências realmente vêm muito do Stanislavski, né? E eu sei como que é isso, sendo que você é mais talvez voltado para o lado a vertente de Brecht e tudo. Então, assim, tem muita gente já perguntou e pesquisa, né, sobre o Brecht no cinema, né? Porque a maioria das pessoas conhecem o trabalho do Brecht no teatro. Ele iniciou fazendo uma série de coisas no cinema, mas muito mais em cima de temáticas, né? Então, eu vejo, assim, esse brechtianismo no teatro, no cinema, né? Assim, eu vejo em diversos cineastas, assim, eu vejo que tem elementos que são muito próximos do que o Brecht imaginava. Tema, né, que são a questão aí de colocar o trabalhador, o operário, as classes mais inferiores, vamos dizer assim, ou as classes proletárias, os miseráveis, né, na tela. Né? Isso já tem a ver com esse espírito aí. Outra é demonstrar o tempo inteiro que aquilo que está sendo visto é cinema, não é vida real. Né? Então, mostrando os truques e tal. E aí você vai encontrar
centenas de diretores, de estilos, que traduzem bastante isso, né? O cinema neorrealismo italiano tem muito, Glauber Rocha, né, no Brasil tem muito. Nós temos um filme no Brasil que é muito conhecido, que é o Macunaíma, né, que também tem muito disso, tem essa coisa de olhar para a câmera, né, e tal. A diferença é que o cinema, né, ele está registrado, ele está gravado, né? Ele não tem mais a potência da interatividade, da interação que nós temos no teatro, né? Mas tem muito essa presença. E quando eu trabalho a preparação do ator ou da atriz, eu penso que o método do Brecht é um método crítico, né? Então, assim, quando eu vejo que um ator está fazendo uma personagem e tal, uma regra que eu tenho é você não precisa sofrer para mostrar o sofrimento da personagem, aquela coisa de mergulhar profundamente, não sei o quê. A busca da verdade, ela é um ato consciente, ela não é um ato inconsciente. Então, nessa perspectiva desse ato consciente, eu acho que eu trago um pouco do método do Brecht. Porém, nós temos sempre no cinema a questão do efeito de realidade, né? Que temos que perseguir. E aí, né, o método do Stanislavski vai ser bastante útil nisso também, né? Então, Stanislavski de dentro para fora, Brecht de fora para dentro. Então, eu acho que juntando os dois, a gente tem algumas coisas muito interessantes aí. Mas agora eu queria, assim, uma estratégia nossa aqui, né? Na nossa live nós temos trazido aí trechos, né, da obra do Brecht como um pequeno exercício experimental aí de estilo, pensando em como seria fazer algo brechtiano nesse formato de experimento teatral em live. E eu gostaria, né, de convidar você para uma leitura dramática. Na verdade, nós demos uma ensaiada, assim, né? A plateia precisa saber, assim, temos a gente dá uma ensaiada antes e tal, aí teve uma relação muito interessante. Eu fiquei dirigindo o Caco, ele ficou me dirigindo, a gente ficou trocando umas figurinhas, assim, na hora, né? E eu queria... Vamos, topa? Vamos embora, vamos fazer. Bora então, lá. Essa é uma cena de uma peça quase obscura, assim, né? Nas publicações do Brecht, está lá nos apêndices, assim, uma pequena peça, né? Que se chama De Nada, Nada Virá. Vamos nessa? Então, vamos lá. Vou colocar meu óculos aqui, que é, né, personagem, vamos lá. Na verdade, é porque eu vou ler aqui, ó, tá aqui, assim, o texto tá aqui do lado, aqui, né? Tá. Joana Teleprompter, Tá, né, tá me colaborando aqui, vamos lá. Vamos. Seja bem-vindo, pensador. Há muito tempo você aparece nesse teatro. Nesse meio tempo, trabalhei e progredi muito. Se você progrediu tanto quanto diz, podemos finalmente iniciar. O que vai representar hoje? Hoje à noite eu ia iniciar a peça Uma Tragédia Americana. Mas, inesperadamente, pensador, representarei uma outra peça só para você. Bom, é bom que você saiba que para mim é indiferente o que há de apresentar. É melhor explicar aos espectadores o que se passa. Não estão acostumados com o pensamento no teatro? E eu não sei bem como fazer isso. Atores como eu existem muitos. Nem tanto. Muitos mesmo. Ainda assim, existem... Mas público existem muitos. Muitos. Nem sempre, nem sempre. Mas raramente um pensador vem até aqui.
Bom, isso é verdade. Eu vou pensar alto, bom, se isso não atrapalhar os meus próprios pensamentos, mas então o que quer representar? Vou representar a vida dos homens entre os homens. E quer provar o que com isso? Não sei. Não sei. O que você acha que poderá ser provado? A vida dos homens entre os homens? Olha, de nada virá. Não entendi. Não é para menos. Como o homem não é nada, ele poderá vir a ser tudo. Se ele é nada, o que poderá vir dele? Continuo entendendo nada. Bom, mas eu tenho aqui algumas indicações a fazer. Se você quiser que eu leve a sério as suas ações, não atue com aquela empolgação que observamos em pessoas que acreditam dizer, através da emoção, quase tudo. No desenvolvimento de suas ações, não mostre um ódio excessivamente forte para que eu possa dar o tempo de comparar as suas ações com as que guardo na minha memória. E para que eu possa comparar as ideias que você manifesta com aquelas que eu conheço, não mostre aquilo que o homem faz como se fosse evidente. Não o aproxime demais de mim, prefiro que o torne estranho, para que eu possa conhecê-lo melhor. Pois, acima de tudo, devo assumir aquela atitude sentado aqui em minha cadeira adequada a um pensador, não é? Ou seja, uma atitude de busca do conhecimento. Eu sei o quanto lhe devo, pensador. Quando pedi que se sente em nosso... Porque queremos a reputação desse teatro. A minha cena denomina-se O Dono do Rebanho Contrata o Pastor. Como é o nome? O dono do rebanho contrata o pastor Antifa. Nossos rebanhos estão cada vez menores. Toda semana ladrões roubam nossos melhores animais. E por que os ladrões não haveriam de roubar os seus rebanhos? Essa é uma pergunta muito estranha. E você não tem uma resposta. Eles roubam porque os animais não lhe pertencem. Precisamos criar um impedimento. Precisamos contratar um pastor que os impeça de nos roubar. E que tipo de pastor vocês pretendem contratar? Um que seja suficientemente forte, mas que não coma muito, porque isso. É esse que precisamos contratar. É esse que precisa do emprego. E quem precisa de um emprego? Quem? O mais pobre. Alguém que seja... nada. Nada. Esse que devemos contratar. Mas não será forte o suficiente? Mas quem poderá ser? Quem poderá ser? Antifa! Ali está ele. Mas será uma boa hora? É meio-dia. Certamente ele estará com fome. Ele aceitará qualquer coisa que pagarmos como salário. A fome é um excelente negociador quando se quer discutir salário. Fale agora como Antifa, o pastor desempregado. Hoje comi apenas uma raiz.
Ele não parece ser forte o suficiente para o que vocês procuram. Argumente com ele, então. Sim, mas sendo assim faminto, ele fará qualquer coisa para ter o que comer. Defenderá nosso rebanho com unhas e dentes para continuar comendo. Meu caro Antifá, eu decidi ajudar você. Senti pena quando disse que você só comeu uma raiz. Eu preciso de alguém para guardar nossos rebanhos. Você poderia fazer isso? Você faria isso por uma crosta de pão? Mas se ele comer apenas uma crosta de pão por dia, ele vai ficar fraco e vai dormir o tempo inteiro e não conseguirá guardar o rebanho? Deixe agora Antifá falar. Ficaria agradecido com três por dia. Eu cuidaria do seu rebanho o dia inteiro e não precisaria mais procurar raízes. Tranquilos que não permitirei que roubem os seus animais. Vou defendê-los com minha própria vida. O que você achou da minha representação? Bom, no início eu fiquei preocupado que a representação pudesse ficar prejudicada. Eu temia que você ficasse tentando fazer coisas em excesso, mas você não o fez. Interpretar o nada exigiu muito de você. Eu tentei mostrar que estou firmemente convencido que somos todos nada. Porque o que eu mais gostei foi que o nada é um ser humano, uma pessoa determinada com características próprias, uma forma singular e única do nada. Um ser humano era inqualificável apenas do ponto de vista social, no qual ele era o nada. Pois foi justamente do ponto de vista social que nada quis vir a ser alguma coisa. E o que seria? O nada. Que poderia vir a ser tudo. Sim, e como prossegue a sua apresentação? Vamos. É uma guerra, os soldados vieram, mas Antifá não fez nada para os impedir. Ele não teve coragem, ao contrário, coitado, se escondeu enquanto os soldados matavam os bois e depois foram todos embora. Mas por quê? Como é que eu posso ter coragem por apenas 3 por dia? Aí vem o dono do rebanho. Agora sim eu estou com medo. Onde estão os bois, Antifá? Foram os soldados. Os soldados, foram os soldados. Os soldados passaram por aqui. Eles passaram por aqui, mataram e devoraram os bois e depois partiram, cantando exaltações à guerra. E por que você não os impediu, Antifá? Você está sendo pago para guardar o rebanho. Que espécie de pastor você é, Antifá? Eu poderia dizer que fui assassinado pelos ladrões enquanto defendia o rebanho. Antifá arriscou a vida. Eu os persegui e matei vários deles. Eles não retornarão mais aqui. O seu rebanho. E quantos soldados você matou, Antifá? Quantos? 5? Você matou 5 soldados? Se os soldados voltam e o encontram aqui, conosco, vamos. Temos que nos livrar dele.
Vamos nos livrar de Antifa. De nada, nada virá. Muito bem, senhor Caco. Uma experiência, né? Fazer algo assim. Meu Deus, quanta coisa. Então, vamos pensar aqui agora, vamos ouvir um pouco os nossos participantes aqui que estão conosco aqui na nossa live. Né? Tem muitas mensagens aqui, vamos ver. Pessoal dando boa noite. Fernanda, Elcione, Joana, Silvia, Fábio, Diane, Maria Santos, Emilson, Samuel Baldani, Marcos Pantaleão, Márcio Pinheiro, Fábio Rodrigues, Paulo Henrique, Flomar, Adriana Brito, Mariana Otaviano, Flomar, aí tá, Léo, ok, texto, né, o Emilson aqui falando que esse texto é atualíssimo. Vamos ver se tem perguntas. Isabela Rodrigues, Danila Alencar, como vai? Isaac Newton, Mônica Poli, João Marcelo. A Joana está perguntando aqui, primeira pergunta, tem muito mais diretores do que diretoras no cinema? Essa é uma pergunta interessante. Assim, na verdade, eu fiz uma pesquisa no meu trabalho de doutorado sobre diretoras e negras, né? Mulheres diretoras e negras, que tem menos ainda, assim. Né? E aí, no Brasil, na época que eu fiz a pesquisa, tinha uma publicação, né, que não tinha assim, um registro, né, acadêmico assim, de muitas diretoras. Né? Mas eu tenho a impressão que hoje nós temos muito mais do que há 20 anos atrás. Mas assim, a gente não tem ainda um registro, uma publicação que faça jus à quantidade de diretoras que nós temos no cinema. Né? Aqui no filme Atrás da Sombra, né, que o Samuel viu, né, gostou muito bem. Bom, mais alguma pergunta? Não, só que, bom. Então, eu queria te perguntar mais uma coisa, Carlos. Então, nesse trabalho, né, que nós apresentamos aqui, o que você vê assim, de diferente, né, de um texto como esse, de uma dramaturgia como essa, né, do que você está mais habituado a fazer assim, no cinema e na TV? O que você vê de diferente? Eu acho assim, o que mais assim, de diferente é o distanciamento mesmo, né? Que acho que é uma das marcas principais do Brecht, assim, essa questão do distanciamento e talvez em segundo plano essa questão do sentir e para um primeiro plano essa questão do realmente refletir e questionar questões e políticas, né? Então, e tudo isso sem abrir mão de uma situação leve, de uma coisa que diverte, né? Eu vejo muito isso nesse texto e assim, você adaptou, né, com certeza, essa coisa do Antifa aí você foi pontual demais, né? Porque realmente a gente está num momento complicado aí em que os antifás estão sendo perseguidos, né? Então, quando eu vi, eu achei muito massa. E fora essa brincadeira de ficar trocando de personagem e tal, que é meio... Às vezes dá uma atrapalhada aqui, mas, enfim, eu acho que a ideia é realmente isso, assim, dar se divertir, né? Divertir, passar o tempo também, e ao mesmo tempo que são, né? Você coloca em xeque questões que são importantes de serem debatidas. Eu penso isso.
ideia do texto quando ele leva, né, o pensador para o teatro, né, e essa personagem do pensador vai dizer, né, o que ele pensa que deva ser o trabalho do ator, né? Esse trabalho Justamente. que causa essa estranheza a ponto dele perceber, dele ser capaz de comparar aquilo que ele está vendo com aquilo que ele conhece, né? Então, para ele não ficar envolvido de tal maneira, né, assim, com aquilo que ele está vendo, a ponto de não conseguir pensar, né, na sua própria experiência dentro daquela experiência teatral que ele está, né? Então, essa é uma proposição, né? O Juan Souza está perguntando aqui, acham que as produções, mesmo durante a pandemia, podem abordar temas variados no meio da atuação, em meio a tantas limitações? Enfim, a arte não tem limite, né? Assim, tanto que ela escapa, né? Ela é exprimida aqui, censurada, impedida, ela escapa. Né, ela escapa, ela cria suas metáforas, né, e a partir daí ela vai se recriando, se reorganizando e tudo mais. E aí aquela história, será que nós temos que falar, né, já que estamos vivenciando essa pandemia, será que nós temos que falar só da pandemia? Né? Não, né? Eu vejo que não, para mim, pelo menos, não, né? E eu acho que, assim, e as limitações, elas podem trazer questões, assim, por exemplo, aproveitar-se o tempo para se trazer coisas relevantes, né, realmente relevantes para as pessoas. Porque hoje, assim, é impossível controlar tudo que as pessoas veem, né? Então, isso pode ser muito interessante, né, porque você pode chegar às pessoas, chegar a mais pessoas através desses meios, dessas plataformas, coisa que você não faria quando você estava com teatro presencial lá dentro do palco, né? Que você tinha uma dificuldade, algumas dificuldades de acesso, e talvez você possa não ter tanta, ou ter outras aqui quando você usa uma plataforma como essa que nós estamos fazendo. A Joana também faz um comentário que sempre se tem notícia de diretores de cinema grosseiros, intolerantes e até agressivos. Este comportamento entra em contradição com o método brechtiano completamente, né? Porque se tem uma coisa que não vai entrar em consonância com o pensamento do Brecht, qualquer forma de hierarquia, no sentido de que um manda no outro, né? Estabelece-se aí, pelo método Brecht, um método dialético, né? Um método em que ambas as partes têm voz, né? E dialeticamente se chega a uma síntese, né? Se chega a uma proposição que seja participante das duas partes. Diga-se de passagem, né? Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra, né? Você ter autoridade, ter autoria é uma coisa, agora você exercer isso de forma autoritária é completamente outra. Eu não acredito em um trabalho que se necessite, que se use grosseria, violência, grito, berros e outras coisas. Eu acho absurdo. Na preparação de elenco que eu fiz para o Atrás da Sombra, que o Caco participou, teve muito essa preocupação, assim, né? Nenhum ator sofreu para fazer as personagens que eles tiveram que fazer no filme. Pois é, Caco, nós estamos já chegando ao final, né? Nós temos aí um tempo e tal, foi muito bom falar com você aqui, te agradecer, né, pela sua participação aí, né? As portas vão estar abertas, né? Começamos esse e vamos continuar com esse nosso trabalho juntos. Tem mais uma pergunta, Júlio. Vai lá. Opa, qual o papel
paralelo que vocês fazem das produções cinematográficas goianas para outras mais estabilizadas, como as do Rio de Janeiro. O que você acha disso? João Marcelo, né? João, então, eu não vejo... Qual parada? Eu acho que realmente elas estão em paralelo. Sim, eu acho que muitas vezes as temáticas estão ligadas à questão regional, de alguma forma, né? Mas pensando por exemplo, na técnica, né? Pensando tecnicamente, eu já, sinceramente, não vejo mais diferença, assim, entre um e o outro. Eu acho que tanto aqui como lá a gente tem excelentes produções, assim, acontecendo, profissionais trabalhando, tanto no teatro como no cinema, e também direções que às vezes ainda não estão dadas ainda, que não pensando em técnica ou em material, mas isso para mim é uma realidade dos dois estados, assim, não um que se sobressai ao outro, sinceramente. Mas, enfim, pode ser que alguém tenha uma opinião diferente disso. A gente já está começando a fazer um movimento, assim, né? Mas a gente ainda traz muita gente do Rio e São Paulo trabalhar aqui, e pouca gente daqui vai trabalhar no Rio e São Paulo. Ainda temos essa realidade, assim, né? As produções aqui trazem muita gente fora, né, e tal. Mas eu acho que, assim, os cursos de cinema que está aí, você participa de um deles, né? Essa coisa da escola de teatro, de artes cênicas também, as produtoras, né, grandes produtoras que estão aí hoje, né, nós estamos fazendo vários longas aqui em Goiás e tudo mais. Eu acho que isso gradativamente está recolocando, reorganizando esse mapa das produções cinematográficas. Hora da despedida? Brigadão mesmo pelo convite, foi um prazer estar aqui. Obrigado, professora Flávia, obrigado, João, obrigado, Fernando, Joana, Centro Cultural UFG, obrigado à própria UFG, quero agradecer demais esse convite. E, bom, vou deixar vocês com... Certo. E quero agradecer ao público, lógico, ao público que está aqui com a gente até agora, e os que ainda vão assistir vocês com uma sketch do Entre Brisas, que eu não vou falar muito sobre ela, eu acho que ela já por si só, pelo título, ela já fala muito desse momento que a gente está vivendo hoje, e que está muito ligado ao Brecht, com certeza, né? A própria sketch. Vou deixar a sketch aí com vocês e deixar o convite para vocês visitarem o Entre Brisas e também o ateliê do ator. Por lá eu deixo várias informações de cursos e tudo mais. Valeu, gente. Brigadão. Boa noite. Valeu, Júlio. Vamos ver. Então, você é o Ezequiel Caleb. Um culto de um culto judaico. Viva a vida. Você estava gritando isso lá? Deixa eu ver se eu entendi. Você é judeu, nazista. Para que time você torce? Palmeiras. Uma vez Palmeiras, sempre Palmeiras. Havaiana ou Crocs? Havaianas, é lógico. Então você deve estar usando um belo par aí, deixa eu ver. Cláudia Leite ou Ivete Sangalo? Cláudia Leite. Qual que é a sua música preferida dela? Aquela... Poeira, levantou poeira. McDonald's ou Burger King? McDonald's. Eu adoro o Whopper. A Whopper. PT ou PSDB? PSDB. E por quê? Porque eu quero um governo sem corrupção. Exatamente o que eu pensei. Tá dispensado, rapaz. Eu não vou nem te fechar aqui, não, porque senão vai trazer trabalho para mim depois. É sério? Sério?
Ser um típico brasileiro não é crime nenhum, não. Vai, pode chamar o próximo lá pra mim, por favor. É isso, a nossa live está chegando ao final, né? Foi um prazer, né? E gostaria de agradecer mais uma vez a mas enfim, mas na próxima semana nós vamos conversar com a atriz e professora Mineira, o tema será interpretação do dramático ao épico do nosso experimento teatral no ar. Para se dizer a verdade, a próxima semana será habilitado. Obrigado pela sua